Gente, dando continuidade aí nos tipos de depressão, né? Nós vimos aí os dois tipos, que são o transtorno depressivo maior e a distimia. Agora a gente vai ver a depressão sazonal, que ocorre em algumas épocas do ano, né? Então, esse tipo de depressão, ela é caracterizado pela presença de sintomas de depressão, porém só em algumas épocas do ano, como por exemplo o inverno. Vamos dizer assim, que essa pessoa ela tem a depressão porque ela perdeu um ente querido, né? Então, ela tem a depressão quando vai chegando a data de falecimento, ela tem a depressão porque vai chegando o aniversário, né? Então, isso são depressão sazonal, é só em algumas épocas do ano. Temos a depressão psicótica, que ocorre quando a pessoa ela tem experiência de delírios, tá bom? Ela fica delirando e tem alucinações juntos com os sintomas ali da depressão. Temos também a depressão pós-parto. Esse tipo de depressão acontece, né, quando a mulher ela tem sintomas do distúrbio, né, da depressão, gente, até 6 meses depois do nascimento do bebê, ou seja, até 6 meses no pós-parto. Por isso que se chama depressão pós-parto. Essa pessoa, ela pode ter tido um trauma no parto, ela pode ter perdido o seu bebê, ou ela teve essa depressão pós-parto, mas sem algum outro motivo, né? Só que caso os persistam essa depressão pós-parto por mais tempo, essa pessoa ela tem que conversar com o médico, né? A equipe ali de saúde da família, a equipe de enfermagem, ela tem que ficar atenta com essa paciente e tem que marcar, né, uma consulta para ela sobre uma possibilidade de tratamento que não afete ali a amamentação, tá? Temos também o transtorno bipolar. Esse é caracterizado, né, por uma alteração de humor intensa, né? Hoje em dia a gente vê diversas brincadeiras, né? Falando assim, você é bipolar, tal pessoa é bipolar, né? Que tem alterações do humor intensa. Uma hora ela tá triste, uma hora ela tá alegre, uma hora ela tá chorando, uma hora ela tá rindo. Então ela tem essas variações ali de humores intensa, variando entre o bem-estar e passando para uma fase de tipo de depressão ou de mania. Então, essa alteração de humor, esse transtorno bipolar, é mais comum em idade de 20 a 30 anos. A depressão atípica ocorre quando os sintomas da depressão se tornam mais intensos após a pessoa passar por uma experiência positiva, né? Já o transtorno disfórico pré-menstrual, como o próprio nome já diz, é uma forma mais grave dos sintomas da síndrome da pré-menstruação. Normalmente, eles continuam a passar quando a mulher entra no período da menstruação, tá? Esse transtorno disfórico pré-menstrual, ele não é tão comum, ele é menos comum, tá? Então, nós estudamos ali alguns tipos, né, da depressão, vimos como que ela se atua, né, no ser humano, vimos os principais sinais e sintomas dela, como que a pessoa como que a pessoa reage, né? Então, agora vamos para o tipo de tratamento, né, para a depressão. Então, o tratamento de depressão, nós devemos lembrar sempre que a depressão ela é um transtorno psiquiátrico que exige acompanhamento de um profissional, tá? Essa pessoa ela não pode ser diagnosticada por qualquer pessoa, não. Ela tem que ser acompanhada ela vai ser primeiramente diagnosticada, acompanhada sempre por um profissional capacitado, tá? E seja esse profissional, né? Um psiquiatra para poder avaliar os medicamentos que essa pessoa está tomando e a equipe de saúde da família acompanhar esse paciente, né? E também o profissional psicólogo, né? Porque essa pessoa ela tem que ser acompanhada
por uma equipe multiprofissional. O tratamento para depressão, em geral, ela é constituído por meio de psicoterapia, em conjunto com antidepressivos, né? Então, quem é que vai fazer essa psicoterapia? Né? A enfermagem, juntamente com a equipe multidisciplinar, né? Com a psicóloga, né? Em conjunto com antidepressivos, se necessário, né? Que aí o médico ele vai avaliar se essa pessoa tem que tomar esses antidepressivos, por quanto tempo, de quanto em quantas horas, qual antidepressivo que essa pessoa ela vai fazer uso, enfim, né? E toda a equipe multidisciplinar, ela vai acompanhar esse paciente, né? Com qual objetivo? De sanar a crise desse paciente, de fazer com que essa pessoa ela volte à sua vida normal, ela seja inserida na sociedade, que ela volte ao trabalho, que ela volte a fazer as suas atividades diárias, né, que antes eram realizadas. Existe, gente, diversos medicamentos antidepressivos que atuam na regulação da química cerebral, né? Fazendo com que aqueles sinais e sintomas que há descritos anteriormente, que eu falei para vocês, eles sejam sanados, né? A tristeza, a perda de vontade de fazer as coisas, né? A desenvolver as suas atividades diárias que antes ela gostava, essa paciente ela gostava, né? Então esses antidepressivos ele vai fazer com que essa pessoa, né, ela não tenha esses pensamentos, não tenha esses sinais e sintomas, né? Então o psiquiatra ele saberá escolher o remédio mais indicado de acordo com o caso particular de cada paciente. Então, não quer dizer que um paciente ele foi diagnosticado com depressão, que todos aqueles pacientes vão tomar o mesmo medicamento na mesma hora, a mesma quantidade, a mesma miligrama, enfim, né? Então, cada caso, ele vai ser, né, um caso particular, né? E o médico, né, o psiquiatra ali, ele vai saber o melhor remédio, né, o medicamento mais indicado, né, para aquele paciente de acordo com os sinais e sintomas dele. Talvez essa pessoa não tenha todos aqueles sinais e sintomas que eu citei. Talvez ela tenha isolado, né, juntamente com outros sinal e sintoma, né? Talvez ela tenha uma tristeza, talvez ela tenha uma tristeza associada a um trauma que ela teve, né? Então, o médico, o psiquiatra, juntamente ali com a equipe multiprofissional, ele vai saber qual o medicamento mais indicado para cada paciente, tá? De acordo, né, com as terapias que esse paciente ele for fazendo. Aí, esse paciente ele vai ser medicado, vai ser acompanhado, e esse paciente ele vai ser acompanhado para saber como que ele tá, se ele teve melhoras no quadro dele, né? Se tem que aumentar a dose, diminuir a dose, né, desse paciente, né? Se vai fazer o desmame de algum medicamento, se vai trocar o medicamento, né? Enfim, né? Vai se ter como se fosse uma reunião ali multidisciplinar, né? Com quem está acompanhando aquele paciente, né? Assistente social, né? A equipe de saúde da família, juntamente com outros profissionais para saber como que esse paciente está se adaptando ao tratamento. A recaída da depressão, ela pode ocorrer, mas provavelmente em caso de pacientes que já tenham tido um ou mais episódios. Então, a recaída da depressão, gente, ela pode ocorrer sim, mesmo essa pessoa ela fazendo tratamento, mesmo essa pessoa fazendo uso dos medicamentos. É raro, né? Mas pode acontecer sim desse paciente, né, ele ter ali uma recaída de depressão. O acompanhamento psicológico, por sua vez, terá como objetivo levantar as causas do problema e suas possíveis soluções. Então, é por isso, né, que aí toda a equipe deve se acompanhar esse paciente, né? O acompanhamento psicológico é para isso.
é para poder solucionar o problema desse paciente. Fazer o levantamento das causas que está fazendo com que essa pessoa ela está desenvolvendo esse transtorno mental, né, para poder sanar, né, o problema da pessoa. Então, a terapia, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento multiprofissional, ela é fundamental, além de outras coisas, né, como complemento para os remédios, que pode demorar um tempo para poder fazer o efeito. Ou seja, só o medicamento, ele faz efeito, porém, ele associado a terapias, ele vai fazer um efeito muito melhor, tá? Então, só o medicamento, ele faz efeito, porém, com acompanhamento multiprofissional, com acompanhamento da equipe de saúde da família, da equipe da enfermagem, esse paciente ele vai ter uma melhora significativa no quadro de depressão, tá? Agora nós vamos passar aí para ansiedade, né? Quem ainda não ouviu falar de ansiedade, né? Então, nós, né, já passamos em algum momento por algum quadro de ansiedade na vida. Não, vários, né? Então, a ansiedade, o transtorno de ansiedade são muito comuns, presente em cerca de 1 para 4 pessoas que vão ao médico. Ou seja, de 4 pacientes, apresenta um transtorno de ansiedade. Apresenta uma ansiedade. Eles são caracterizados por uma sensação de desconforto, né? Essa pessoa, ela fica com medo, ela fica uma pessoa tensional, ela começa a ficar com tensão, ela começa a ter mau pressentimento de que alguma coisa ruim ou alguma coisa boa vai acontecer. É aquela pessoa que fica sempre sofrendo por alguma coisa que ainda não aconteceu, tá? E costumam ser provocados por antecipação de um perigo ou de algo desconhecido, que é o que eu acabei de falar. E esses sinais e sintomas, gente, eles são muito desagradáveis, porque eles começam a ter outros sinais também, outros sintomas mais agravantes, como sensação de sufocamento, a pessoa ela fica pensando que alguma coisa está sufocando dela, começa a ter taquicardia, calafrios, né? E isso faz com que a pessoa ela tenha alguns sinais e sintomas que são muito desconfortáveis. Então, as formas mais comuns de ansiedade são a ansiedade generalizada. A síndrome do pânico e as fobias são mais prejudiciais, tanto por afetar a vida social e como também a vida emocional da pessoa, como por provocar sintomas desconfortáveis, que foi o que eu acabei de falar, né? Como palpitação, suor frio, tremores, falta de ar, sensação de sufocamento, formigamentos, calafrios, né? E pelo maior risco também de desenvolver depressão por vício pelo álcool e outros medicamentos. Porque a pessoa ela vai ficar esperando alguma coisa que não aconteceu ainda, né? E ela começa a ter esses sinais e sintomas. Então, a ansiedade, ela está altamente ligada à fobia social, tá? Então, o que é a fobia social? É um medo exacerbado e irracional de participação de festas, de aulas, de reuniões, daqueles eventos, né, com pessoas desconhecidas, com que tenha um grande número de pessoas, tá? O grande receio de ser avaliado, de ser julgado no meio das pessoas ou ser criticado por estranhos, né? Medo de poder falar em público, é motivo para poder ele travar, de suar também, né? De ter taquicardia e até sentir a memória se falhar, né? Há casos de fobia social de que a pessoa pode vir até a desmaio, né? De ter essa fobia social, de ir para frente, de poder falar alguma coisa, né?
E essa fobia social, ela se perde com o tempo, né? Enfrentando o medo que a gente vai, né, sanar essa fobia social. Então, a fobia, ela é o tremor crônico e paralisante de objetos, de animais ou situações específicas, né? Com medo de buraco, como medo de buracos, medo de aranha, medo de lugares altos, medo de andar de avião, medo de helicóptero. Então, tudo isso, tudo que você sente um medo, que esse medo ele pode fazer com que você paralisa os seus membros, né? Paralisa a sua mente, e isso é fobia. Então, esse sentimento, desculpa, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Esse sentimento pode surgir a partir de uma experiência real ou se precipitar por meio de um pensamento particular ou até uma notícia marcante, tá bom? E a fobia, gente, ela foi descrita mais de 50 versões de fobia, né? Ou seja, o ser humano ele pode ter fobia de qualquer coisa, tá? Fobia de algum inseto, fobia de algum animal, né? Então, tudo isso pode nos levar a uma fobia. O transtorno de ansiedade generalizada, né? Que também se chama TAG, né? É a sensação de que uma sensação que incomoda as pessoas, e essa sensação ela é persistente de algo que vai dar errado a qualquer minuto. Ou seja, a pessoa ela tem essa, como se diz, o pensamento de que tudo vai dar errado na vida dela, que tudo vai dar errado, né? Então ela fica ali ansiosa, pensando que a qualquer momento, né, tudo vai dar errado. E a vida vai fugir de sua direção quando menos esperar, né? Então, nesse ciclo de preocupações sucessivas, os problemas são mais valorizados, enquanto a própria capacidade de resolvê-los é subestimada. Então, essa pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada é aquela pessoa que não tem a autoconfiança, né? O transtorno obsessivo compulsivo, né, ela já é marcada por pensamentos invasivos, que somente são aliviados quando se repete um comportamento padronizado sem sentido lógico. É o exemplo do sujeito que precisa acender e apagar o interruptor 3 vezes, senão um parente vai morrer ou aquele que leva as mãos várias vezes seguidas. Ataque de pânico. Sem nenhuma razão, o indivíduo sente-se que vai morrer. O coração dispara, o corpo começa a estremecer, surgem náuseas, vômitos, desmaios. Muitas vezes ele corre para o pronto-socorro falando, né, que tá tendo a sensação de morte, né, e sai dali do hospital sem nenhum diagnóstico conclusivo, porque ele foi um ataque de pânico, né, e depois de alguns minutos de aflitos, né, tudo volta ao normal. Então, eu já vi várias pessoas, né, com esse ataque de pânico, né, falando que estava com sensação de morte, falando que ia morrer, que estava com sinal e sintomas de infarto, e quando foi ver não era nada, né? Então, esse é bastante comum também. O estresse pós-traumático, ele é muito comum, né, em soldados que retornaram da guerra, como por exemplo, em vítimas de atentados, de algum desastre natural. É um estresse após um trauma, né? Essa pessoa ela teve experiência de um trauma, né? E isso não sai da mente dela. Isso faz com que ela tenha, né, vários feedbacks, né? Vários flashbacks,
né, atormentando ali a mente dessa pessoa, né, onde ela vai ter as lembranças desse trauma que ela teve, onde vai manifestar ali sensação de pânico, sensação de insônia, de irritabilidade sempre, né? Então, a ansiedade ela está muito ligada aos nossos pensamentos, né? O tratamento para ansiedade, gente, ele é feito de acordo com a intensidade dos sintomas. Talvez a pessoa ela tenha uma ansiedade, mas essa ansiedade é uma ansiedade leve, onde ela não precisa de ser medicada, né? Onde ela não precisa de fazer nenhum tipo de tratamento psicológico, né? Onde ela pode ocupar o dia a dia dela com outras atividades que ela gostar, né? Com grupos, ou uma atividade, ou uma ansiedade moderada, onde ela precisa da psicoterapia, né? De, de acompanhamento, né? Da equipe de saúde da família, juntamente com o psicólogo, né, ou o psiquiatra, ou alguns mesmo precisa realmente de tomar medicamentos para poder controlar essa ansiedade dela, né? E esses medicamentos ele vai atuar a nível cerebral para reduzir os sintomas ali ansiosos, né, da pessoa. Além disso, né, é recomendado que a pessoa completamente o tratamento com medidas naturais, como eu falei para vocês anteriormente, né? Ela vai ter que procurar alguma coisa, né? Alguma atividade que ela gosta de fazer para poder ocupar ali o tempo dela, para ela não poder ter esses sinais e sintomas, né? Essas atividades são estratégias, né, que ajudam a reduzir os níveis de estresse, aumentando a consciência corporal e sensação de relaxamento, além, né, de poder contribuir para uma vida totalmente saudável, né? Então, sempre que os sintomas de ansiedade estiverem presentes, como a irritabilidade, a medida inexplicada, a insônia, a falta de concentração, ela é recomendado que esse paciente ele procure uma consulta médica para que seja confirmada a causa, né, do principal sinal e sintoma desse paciente. E que seja ali iniciado o tratamento, né, que aí o médico ele vai avaliar se essa pessoa ela vai realmente precisar de um tratamento a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, se esse tratamento ele tem que ser acompanhado, se esse tratamento ele realmente, se essa pessoa ela realmente precisa de ir ao psiquiatra ou se somente com psicólogo e atividade física, ou uma atividade que ela gosta ali de desenvolver, se vai ser o suficiente, né? E ela tem que ser acompanhada constantemente também, né? Esses transtornos mentais, gente,